Atualmente eu trabalho com caminhão, né, mas com caminhão pequeno, box truck. Inclusive é uma área que tem crescido bastante aí para os imigrantes, porque não precisa da CDL, né? Então você tem que contratar funcionários e você chega para os Estados Unidos e fala: agora eu quero um visto para poder gerir a minha empresa lá nos Estados Unidos. Eu quero um visto para que eu seja o CEO, né? Vamos colocar entre o CEO da minha empresa nos Estados Unidos. Vamos lá para o nosso segundo episódio de Carona com o Menino do Uber. E hoje, um seguidor meu aí, ó. Mas antes disso, antes de você conhecer o nosso amigo aí, vou falar para vocês que querem declarar seu imposto de renda, nosso patrocinador aí, ó, Massal Tax. O Massal é especialista em imposto de renda, tá? E se você quer realizar o sonho de estar aqui nos Estados Unidos, como eu estou e como o Matheus tá, tem um e-book aí, ele é R$ 9,99, o passo a passo de como você chegar aqui nos Estados Unidos. Só você ir na nossa bio aí, ó, vai ter o link, só você comprar o passo a passo de maneira certa para você estar aqui nos Estados Unidos, como eu tô e o nosso amigo Matheus. Então vamos lá, esse aqui é o Matheus. O Matheus, ele é um seguidor meu, tá vindo, ele mora lá em Orlando e veio para Boston para pegar um... Vai saber da história daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aí. Então ele me contactou pelo Instagram, eu também faço viagem particular pro meu seguidor, é só você me chamar no Instagram aí que a gente marca, se você estiver vindo aqui para Boston, tá? Tem 10 anos que eu trabalho como motorista de aplicativo aqui e hoje eu vou contar a história do Matheus. Matheus, ele é de São Paulo. Como é que é, Matheus? Embu das Artes. Embu das Artes. E o Matheus hoje vai contar um pouco da história dele, que é bastante interessante, como ele chegou aqui nos Estados Unidos, tá? E o Matheus é o caso de que é possível estar nos Estados Unidos legalmente, de maneira certa, trabalhando certinho. Matheus, fale um pouco de você, de onde você veio, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Tenho 30 anos, eu sou de Embu das Artes, São Paulo, ali na região metropolitana, perto ali de Taboão da Serra, Itapecerica, Capão Redondo. Enfim, região bem periférica ali da grande São Paulo. Vim para os Estados Unidos a primeira vez, né, porque essa é a minha segunda vez aqui, em 2018. Então, assistindo bastante conteúdo do YouTube, eu vim para cá única e exclusivamente com a ideia dos conteúdos que eu assistia naquela época. Então, sem falar uma palavra em inglês, assistindo vídeo no YouTube. Vamos pegar metrô. Desci em Nova York e vim pra Boston, né? Quando eu cheguei aqui, eu morei em Lynn. Lynn, pra quem não sabe, é aqui em Boston, viu, gente? Lynn em Boston, né? Sim. Lynn em Boston. E como você veio, Matheus? Você veio de visto de estudante? Como é que você chegou até aqui? Com visto de turista. As duas vezes? As duas vezes. Na verdade, assim, a primeira vez eu vim com visto de turista e agora eu já tô com outro visto que a gente vai falar ao longo isso, da... né? Mas eu cheguei aqui com visto de turista. E quando você chegou aqui, como é que era o seu inglês? Péssimo. Eu cheguei na Então não precisa falar inglês para poder chegar aqui, não? Se você souber, é um plus, é melhor. Mas exatamente, assim, eu cheguei sem falar nada, né? É exatamente isso que eu queria falar, Matheus. O inglês não é um obstáculo mais. Antigamente tinha pouca informação. Quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, ou você falava inglês ou você não falava nada. Hoje em dia, né, Matheus? A gente tem muito... Hoje tem um tradutor, tem muita coisa. Não é que o inglês não seja importante. Não é isso que eu tô querendo falar. O inglês é importante, porém não é um obstáculo. O inglês ele vai te abrir mais portas. Exato. O inglês ele vai facilitar caminhos para você, mas você tem que começar de alguma forma e é dessa forma que até hoje eu venho aprendendo inglês, no dia a dia, na correria, fazendo as coisas, mas para começar assim, eu vim sem inglês nenhum mesmo. Matheus, e hoje você mora onde? Perto de Tampa, né, lá na Flórida, é uma cidade chamada Wesley Chapel, bem meio uma vibe de interior assim. Mas tô lá na Flórida atualmente. Pra quem não sabe, gente, a Flórida é uma temperatura igual ao do Brasil, né, Matheus? Eu creio que no verão eu acho que é mais quente do que o Brasil. Eu acho, de todos os lugares que eu já fui, eu já dei uma viajada aí. Pra mim, a Flórida é o lugar mais quente que tem, não tem como. Você pode ir lá pro deserto, lá, Arizona, Nevada, é um calor diferente lá. Mas o da Flórida não tem como não, é muito quente. Matheus, e o que você trabalha aqui nos Estados Unidos hoje? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, com que você já trabalhou aqui nos Estados Unidos? Atualmente eu trabalho com caminhão, né, mas com caminhão pequeno, box truck. Inclusive é uma área que tem crescido bastante aí para os imigrantes, porque não precisa da CDL, né, que é aquela habilitação específica para quem vai trabalhar com aqueles caminhões grandes, com carreta grande. Então é um caminhão que de até 26 pés. Eu trabalho hoje fazendo entregas do The Home Depot. Então tem um contrato com uma empresa terceirizada que me passam as entregas do The Home Depot e eu atuo ali em todas as lojas da região de Tampa, né? Então eu carrego na loja os materiais que os clientes pedem e entrego diretamente na casa do cliente. E Matheus, hoje para tirar a CDL, você tem que falar inglês, não é? Tem um negocinho agora? Tem que ter documento. Então, o que acontece, né? Desde o começo do ano para cá, cada mês surge um boato novo e uma história que às vezes é verdadeira e que não é. Tem acontecido alguns acidentes fatais, infelizmente, envolvendo imigrantes.
E eles acabaram descobrindo alguns esquemas, assim, pessoas com uma CDL falsa, descobriram que lá na Califórnia tinha alguns indianos que chegaram pelo México e conseguiram tirar uma CDL lá, não sabem como, e infelizmente, por conta desses acidentes envolvendo imigrantes, o DOT, que é o órgão que cuida da parte do transporte aqui nos Estados Unidos, no Brasil acho que é o ANTT, né? Aqui é o DOT. Eles estão pegando mais pesado. Só que cada estado ainda tem as suas regras para CDL. Alguns é mais seguro. 90% é igual. E esse 10% que muda é de um estado para outro, né? Hoje, para você tirar a CDL, você tem que falar inglês. Inclusive, tem muita gente sendo parado na balança, né? Quando o caminhão passa numa balança, assim como tem no Brasil, aqui os caminhões também tem que parar na balança. Tem policial fazendo teste de inglês com o motorista para saber se realmente ele sabe falar inglês. Então, você tem que falar inglês, você tem que estar aqui legalmente, né? Muita gente que estava aqui no asilo, fez o asilo para poder pegar o Permit to Work para tirar o CDL. A maioria dos estados lançou já é tipo um decreto, né, que se fala. Falando que quem está no social, se você não está aqui com algum visto específico, que tem uma lista lá que eu não vou saber falar agora, se você tem CDL, você não vai conseguir mais renovar, e se você ainda não tem, você não vai conseguir tirar. Então, muito brasileiro entrou nessa onda aí de, vou aqui pedir o asilo para pegar o Permit to Work e já tirar CDL para começar a trabalhar no caminhão, porque virou um boom esse negócio do transporte aqui, né? Apareceu muito youtuber, muita gente mostrando, falando que é fácil, vem trabalhar no caminhão e tal. E agora deu esse boom aí. Eu tô num grupo aqui só de motoristas aqui dos Estados Unidos. Ontem em Ohio, 2 brasileiros foram pegos com a Mini Cegonha. A Mini Cegonha não precisa de CDL. É aquela caminhonete lá que o pessoal consegue puxar até 3 carros. Pra quem não sabe, é tipo uma Dodge Ram. Tipo assim, vamos falar Dodge Ram que o pessoal conhece, não conhece aquela. A Dodge Ram, aquela grandona. Aí os caras colocam. A 3.500. O cara vai e coloca um trailer atrás para poder puxar carro. Sim, então não é uma cegonha, né? É um reboque, sei lá como é que fala. Exatamente. E esse, você pode trabalhar nele sem a drive license, né? Só com as drive de carro normal. Só que a polícia pegou ontem em Ohio, na balança de Ohio, 2 brasileiros, porque o ICE estava lá. Então tá tendo operação do ICE nas balanças também aqui pelos Estados Unidos. Então tá difícil pro transporte para quem tá sem documento. E fora, gente, que é um investimento alto, né, Matheus? Você tirar a carteira é um investimento muito alto, então isso surgiu esse ano, né, Matheus? Ou foi esse ano, foi? Esse ano. Já era difícil 2025. Antes, porque tem todo um processo para você tirar a CDL. Você tem que estudar a parte teórica, a parte prática, você tem que decorar em inglês todas as partes do caminhão. Então sempre foi difícil tirar a CDL. Só que agora, se manter com a CDL e se manter trabalhando, tá difícil também. E Matheus, e com o que você já trabalhou antes? Quando você chegou aqui, você trabalhou com o quê? Trabalhei na obra, fiz de tudo. Pintura, demolição, carpintaria, piso, roof, enfim, muita coisa na construção. Trabalhei também em eventos, trabalhei também com delivery. Aqui nos Estados Unidos, né? Foi com isso que eu trabalhei. E quando você chegou aqui, você chegou sozinho? Eu cheguei sozinho, sem conhecer ninguém. Aluguei um quarto pelo Facebook, sem saber se era golpe ou não. E cheguei lá no endereço, batendo na porta e deu certo. Então é isso, gente. Tá vendo? Quando o cara quer, as coisas acontecem. É igualzinho eu falo. Ou você vai dar resultado ou você vai dar desculpa. Entendeu? Tem que... Aqui nos Estados Unidos... E tem muita gente também, Matheus, que tá aqui, que liga pro cara, não, pode vir que eu vou te receber e tal... E o cara acha que é igual no Brasil, né? Que o cara vai ficar 1 mês, 2 meses. Aqui, quando dá 2 semanas, o cara já tá, mandando você caçar o seu caminho, porque... Esse negócio de, vem aqui que eu te ajudo no começo, pode ficar lá em casa. Eu já fiz isso com bastante gente. Só que assim, a pessoa tem que entender também que você é adulto. Você não tem um pai aqui que exatamente. Vai te pagar aluguel, para pagar a conta para você. Você tá vindo aqui, que bom se você tem alguém que vai te estender a mão, te buscar no aeroporto, te deixar ficar num quarto, te mostrar como é que você vai arrumar um trabalho, te mostrar como você vai fazer um seguro de saúde, tirar uma drive license. Isso é bom. Na minha época eu não tive ninguém para fazer isso para mim, né? Então tudo que eu fiz foi pela internet. Só que ao mesmo tempo, você também tem que entender que você tem que andar com as suas próprias pernas. Alguém vai te estender a mão, mas você vai ter que aprender aqui rápido como é que as coisas funcionam e seguir o seu caminho. E Matheus, e aí você arrumou alguém? Como é que foi o trajeto? O seu percurso aí, sua caminhada? Então, chegando aqui nos Estados Unidos, fiquei aqui um tempo. Cheguei com visto de turista, não fiquei ilegal, renovei por 2 vezes
visto de turista. Você pode também aproveitar e falar a importância de você estender o seu visto e não ficar ilegal, né, Matheus? Que tem muita gente que passa informação errada. Exato. Se hoje eu tô aqui nos Estados Unidos legalmente, se a minha família tá aqui, minha filha nasceu aqui, é americana, foi porque eu não fiquei ilegal, né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu ouvi falar que tinha extensão de visto de turista, né? E aí eu fiz as 2 extensões que eu poderia ter feito naquela época, mas no meu caso, a imigração pediu para mim comprovação de que eu era um turista aqui. Então eu tive que mandar uma carta falando, estou aqui nos Estados Unidos, estou viajando para tal lugar. Eu realmente viajei bastante aqui nos Estados Unidos, então eu tive como comprovar. Mandei foto em Las Vegas, mandei foto em Nova York, mandei foto em Miami, em Orlando. Então comprovei que eu estava aqui como turista e aí eu pude ficar aqui por 1 ano e meio, né? O turista pode ficar por 6 meses, mas como eu fiz a minha extensão, eu consegui comprovar que eu estava aqui como turista e consegui ficar por 1 ano e meio. Antes do Matheus continuar, eu vou pedir para você, nós estamos começando agora, esse é o 4º ou 5º vídeo, se eu não me engano. Nossa, então se inscreve nesse canal aí, já me segue aqui, já segue o Matheus também, que o Matheus vai começar, não sei, grava conteúdo, Matheus? Não, mas tô querendo. Ele vai começar agora, esse aí vai ser o start para ele começar a gravar conteúdo da vida dele, sobre caminhão, isso tudo que ele tá falando aqui é no dia a dia. Então me segue aí, me segue lá, Matheus, lá no Instagram. E vamos lá, pode continuar, Matheus. E aí, nesse meio tempo que eu tava aqui, eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Ela é brasileira, mas em cidadania italiana, já morava há um bom tempo fora do Brasil, na Itália. E aí, conversando com ela, ela falou... Por que você... Logo quando eu me apresentei, falei, meu nome é Matheus Maestro Scott. Ela, você sabe que o seu nome é italiano, né? Você pode ter direito aí a uma cidadania italiana. E eu sempre soube que eu tinha direito à cidadania italiana, porque o meu avô no Brasil sempre falou que o avô dele era italiano. E que ano era isso, Matheus? Só pra gente não fugir muito. Foi em 2019. 2019, gente. Não foi agora. 2019 que o Matheus tá contando a história. 2019. Cheguei em 2018 aqui em agosto. No começo de 2019, conheço a minha esposa. E aí ela me fala isso... E aí eu falei, não, eu sempre soube que eu poderia tirar a cidadania italiana, só que na minha cabeça lá no Brasil, eu achava que era só para quem tinha dinheiro, né? Até porque ao meu redor eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha feito a cidadania italiana. Então na minha cabeça, não tenho dinheiro, deve ser caro, então nem vou mexer com isso. Porém, como ela trabalhava com cidadania italiana na Itália, ela tinha uma empresa lá de assessoria italiana, ela me explicou todo o processo, me falou, não era aquele monstro de 7 cabeças que eu imaginava, me explicou o passo a passo que eu tinha que fazer. Enfim, decidimos que assim que acabasse o meu visto aqui, eu iria para a Itália para fazer a minha cidadania italiana lá. E foi assim que começou a minha história com a cidadania italiana. Cheguei na Itália... Em 2000 e? No fim de 2019. No fim de 2019. Apliquei a minha cidadania italiana lá, todo o processo burocrático, né? Você tem que alugar uma casa, enfim. E aí, em 3 meses saiu a minha cidadania italiana. Então, algo que eu achava que era um bicho de 7 cabeças... Em 3 meses a minha cidadania já estava pronta e eu era realmente reconhecido como um cidadão italiano. E lembrando que não vale para o ano de 2025 mais, né, Matheus? Nós estávamos conversando aqui que as leis mudaram, as coisas mudaram, não é tão simples agora igual o Matheus está contando na época dele, né, Matheus? Daí a importância de você que quer imigrar entender a onda do momento, entendeu? Porque o que acontece? Naquele tempo, a galera falava de cidadania italiana e um pessoal achava caro, achava que não valia a pena. Será que eu faço? Será que eu não faço? E outra, uma cidadania, se você não tá afim de fazer aquilo por você, é algo que fica para suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, eu fiz a minha cidadania italiana. Hoje a minha filha nasceu e é italiana. Então, se ela quiser no futuro dela fazer uma faculdade na Itália, na Europa, na Espanha, na Alemanha, vai fazer uma faculdade de graça. Então, não foi algo que eu fiz só por mim, foi pela minha família. Só que hoje, em 2025, as leis já estão diferentes. Ainda é possível? Ainda é possível fazer a cidadania italiana. Mas algumas coisas na lei mudou. Você vai ter que procurar aí um advogado, alguma empresa de assessoria para entender o que mudou e o que muda no teu caso específico, porque cada caso é uma forma diferente. Exatamente isso, Matheus. Quando eu fiz a minha cidadania americana, eu pensava isso, eu não posso ser egoísta a esse tanto disso parar em mim, porque no caso eu tinha green card só, né? Eu poderia passar para o meu filho, só que demorava um pouco mais e ele tinha que estudar para poder virar cidadão. Então, hoje eu sou cidadão americano, a minha esposa tem o green card, daqui 6, 7 meses ela vai aplicar para a cidadania dela. Ela vai dar o documento para a mãe dela e para os irmãos dela se não for casado. Então, tipo assim, é espalhar isso. Não é se você pensar só em você. Eu tenho que se foda o mundo. Não. Sim. Você passa esse bem adiante. E foi isso que o Matheus fez. É isso que eu fiz.
E é isso que você que está vendo esse vídeo, a gente está indicando você aqui a procurar conhecimento. Às vezes você acha que as coisas, tudo é difícil, tudo requer, tudo requer dinheiro, gente. Mas não é uma coisa assim, impossível. Não, é possível que o Matheus está aí, eu estou aqui, nós saímos do mesmo local, Brasil, entendeu? Cada um na sua região diferente. Então não é impossível, possível basta você querer. Matheus, e hoje então você trabalha com caminhão, hoje você tem a cidadania europeia, que é italiana, você vive com ela, como é que é? O meu sonho sempre foi morar nos Estados Unidos, né? Sempre desde pequeno, eu vi pessoas ao meu redor vindo, um primo, uma prima, tive um vizinho também que era americano, e eu queria ficar legal aqui, né? E aí depois que eu fiz a cidadania, eu e minha esposa, em 2019 ainda, a gente tem um papel até hoje, do passo a passo, do planejamento, de tudo aquilo que a gente queria fazer para poder hoje estar aqui legalmente. Então, olha, eu consegui o meu visto vir legalmente para os Estados Unidos esse ano. Meu visto saiu esse ano, em janeiro. Porém, foi um plano em 2019. Então também tem essa questão de você se planejar. Você 6 anos, gente, não 6 anos. fazer as coisas do nada, porque muita coisa pode mudar no caminho, né? Então, vamos lá. Eu estudei bastante, eu descobri o visto E2, que tem muito pouco conteúdo disso na internet, tem pouca gente falando disso, inclusive brasileiro falando disso, né? Você ouve uma vez ou outra algum advogado falando sobre isso, só que pessoas botando a cara, falando do processo dela, de como que tem pouco. Então isso já se tornou um pouco difícil, né? Tudo aquilo que eu sei foi pagando advogado para conversar com o advogado. E o que é o visto E2? Ele é um visto de investidor para alguns países que têm um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, né? Quase todos os países europeus fazem parte desse tratado. Portugal não era, e se eu não me engano entrou ano passado ou no ano retrasado, então muito brasileiro tem cidadania portuguesa, né? Então aí abriu mais uma oportunidade para brasileiro que tem a cidadania portuguesa. Só para lembrar, gente, ele só conseguiu isso graças à cidadania dele italiana, exatamente, tá? Não é só com a brasileira, não. Então não é só para deixar aqui explicado que o cara acha que eu sou brasileiro, eu tenho. Não, ele tem a cidadania brasileira e italiana, e ele conseguiu pela italiana. Exatamente. Isso. Esse visto E2, ele é para esses países que tem esse tratado. O Brasil não tem esse tratado. Se eu não me engano, o Chile tem alguns países, acho que o Chile e mais alguns, não sei se a Argentina também entrou, mas que tem esse tratado com os Estados Unidos. E o que é esse visto E2? Você tem alguns pré-requisitos lá, que se eu não me engano são 7, que você tem que cumprir todos eles. Um deles é ter um passaporte desse país. Então eu sou italiano e eu poderia aplicar esse E2. O que é o visto E2? Vou resumir. É um visto de investidor, onde você tem que abrir um business real, funcionando aqui nos Estados Unidos, você tem que colocar ele para rodar, e você vai chegar lá no consulado, vai pegar toda a documentação e vai falar basicamente assim: olha, Estados Unidos, tem um passaporte que pode aplicar para o visto E2, aqui está a minha empresa, ela está rodando nos Estados Unidos, eu gerei emprego, é de fundamental importância você gerar emprego aqui nos Estados Unidos, então você tem que contratar funcionários, e você chega para os Estados Unidos e fala: agora eu quero um visto para poder gerir a minha empresa lá nos Estados Unidos. Eu quero um visto para que eu seja o CEO, né? Vamos colocar entre parênteses o CEO da minha empresa nos Estados Unidos. Então o que acontece? Eu não posso trabalhar para nenhuma outra empresa aqui nos Estados Unidos. O nome da minha empresa se chama Gênesis e eu só posso trabalhar para a Gênesis. A minha esposa, que é a minha dependente, ela tem um work permit para trabalhar do que ela quiser. Só que eu, que sou o principal aplicante, eu só posso trabalhar para a minha empresa. Então eu chego para os Estados Unidos e falo: olha, abri uma empresa aqui, botei para rodar, contratei funcionários, a empresa está girando, está me dando lucro, estou pagando meu funcionário, agora eu quero um visto para que eu more nos Estados Unidos. E esse visto ele vale por 5 anos e ele pode ser renovado por muitas e muitas e muitas vezes. Enfim, então você escutou um pouco da história do Matheus. E Matheus, em questão de valores, a gente quer saber sobre valores. Quanto custou esse processo? Quanto valeu? Com qual advogado que você fez? E qual advogado que você indica? Vamos fazer propaganda para ele aqui de graça, porque o Matheus falou que o cara é bom. Então quando o cara é bom, a gente tem que indicar. Entendeu? Não ganha nada com isso, né, Matheus? Só indicação e questão de valores. Fala pro pessoal. Esse visto, ele é um visto que a imigração, ela fala que você tem que investir um valor substancial. Tá, mas o que é um valor substancial? Tem advogado que você vai sentar para conversar, vai falar $100 mil, $120 mil, $150 mil. Só que o que é um valor substancial? É um valor que seja coerente com aquilo que você está investindo. Por exemplo, eu vou abrir aqui nos Estados Unidos um salão de beleza. Então, você tem que gastar um valor coerente
que se gasta ao abrir um salão de beleza. Você vai ter que alugar um ponto, você vai ter que comprar todos os materiais, talvez você vai ter que fazer uma reforma na estrutura, vai colocar LED, vai colocar espelho, vai ter que comprar todo o maquinário. Você provou para eles que o valor que você gastou foi o suficiente para abrir um salão de beleza? Isso é o suficiente. Agora, quanto isso vai custar? 80, 90, 100, 120 mil dólares? Aí vai depender de cada um. A minha empresa é uma empresa de transporte, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que ter um ponto de aluguel, que é o escritório da minha empresa, onde eu ficava organizando a questão das cargas. Eu tive que comprar caminhão, eu tive que alugar equipamento, né? Trailer, eu tive que comprar todo o equipamento de enlonar as cargas, de fazer toda a amarração de carga. Então eu gastei um valor para que a minha empresa pudesse rodar. Então o valor que você vai ter que gastar, se você for fazer esse processo, tem que ser um valor coerente com aquilo que você vai abrir. Você não pode falar que está abrindo um restaurante e gastou 20 mil dólares, entendeu? Às vezes 20 mil dólares é só um fogão industrial, então tem que ser coerente. Eles não estão levando muito em consideração o valor, até porque tem gente aí que gastou quase $1 milhão e o visto foi negado. Por que o visto foi negado? Porque o teu processo, ele não pode mostrar que só está gerando emprego para você. Então o ponto principal é gerar emprego. Então se eu vou abrir uma empresa aqui, que a imigração desconfia que só eu vou ganhar dinheiro e a minha esposa, eles vão negar. Agora, se eu abro um business que eu mostro que eu estou empregando, eu contratei funcionário, contrate americano. O meu primeiro funcionário que eu coloquei no meu processo era um americano. Então isso mostra para ele assim, nossa, um imigrante está vindo aqui, abrindo uma empresa e contratando um americano, por que eu não vou dar visto para ele? Então essa questão do valor, você vai ter que conversar com o seu advogado, vai ter que ver aquilo que é coerente ou não para o business que você está abrindo. Mas os advogados vão indicar aí uma média de 100 a 120 mil dólares aí, o processo inteiro, incluindo o dinheiro que você paga para o próprio advogado. Eu fiz com o Toledo, ele é lá do Texas, né? Ele é especialista nisso e foi bom toda a experiência que eu tive com ele. Show de bola. Matheus, e para lembrar, gente, que o Matheus aqui chegou sem nada, né, Matheus? Você chegou, tipo assim, o dinheiro que você trouxe, quanto você trouxe na época? Eu tinha o dinheiro para pagar aluguel um mês. E uma coisa que acontece aqui, até um fato curioso para contar, quando você abre uma conta aqui nos Estados Unidos e você recebe em cheque, a maioria das pessoas aqui vão te pagar em cheque. O primeiro cheque que você deposita na tua conta vai demorar para cair. Dependendo do banco que você está abrindo, eu abri no Bank of America. Por quê? Porque a tua conta é nova, eles ainda estão investigando a veracidade dos seus dados. Às vezes eles mandam uma carta no teu endereço para saber se você realmente mora lá. Eles vão às vezes te mandar uma mensagem, vão te fazer ligação. É comum você receber uma ligação logo na primeira semana, nos primeiros 15 dias que você está aqui do banco. Porque o banco quer realmente saber se os dados que você entregou para eles é verdadeiro. Então, a primeira semana que eu cheguei aqui, eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha. Porque eu paguei meu aluguel, eu comprei um carro, porque eu vi que era fundamental ter um carro aqui em Massachusetts. E acabou meu dinheiro. Então, eu trabalhei e o primeiro cheque que eu recebi, eu depositei acreditando que no dia seguinte esse cheque ia estar na minha conta. E demorou quase uma semana para esse cheque cair na minha conta. Então, eu fiquei aqui uma semana comendo pizza do Dollar Tree, que era $1. E eu comia uma de manhã e uma de noite, que eram almoço e janta, acabou, até o cheque cair na minha conta. Então é importante você se planejar para isso. E a gente está falando aí sobre os valores, né? Eu cheguei aqui sem nada. Então assim, o dinheiro que eu levantei para poder aplicar esse meu visto, para poder ter essa empresa que eu abri aqui, foi nesses anos que eu tô fora do Brasil, foi aqui que eu juntei esse dinheiro, foi aqui que eu batalhei junto com a minha esposa, a gente se planejou. Então a gente começou do nada e a gente conseguiu aí esse visto, abrindo a nossa empresa aqui. Pra você ver, gente, tudo requer tempo, né, Matheus? Tudo requer tempo. Primeiro estado, você tem que ir por tudo ou nada, né? Você tem que dar o all-in pra você ver se as coisas virar. Se você não tiver saído lá de São Paulo, você estava lá em São Paulo até hoje. E o Matheus, gente, ele teve eu peguei o Matheus agora lá no Boston Logo, lá no aeroporto, trazendo ele aqui pra Fall River, pra ele pegar um caminhão, pra ele voltar. Você volta pra Orlando mesmo, né? Volto pra Orlando. É da empresa dele, né? É da sua empresa, né? O caminhão vai trabalhar pra minha empresa, mas não é da minha empresa. Exatamente, tá vendo? Então, dá quantas horas aqui até lá? 22 horas. 22 horas. Então você chega lá amanhã, então. Você vai tocar direto? Você não pode tocar direto, né? Eu não posso tocar direto, legalmente eu não posso tocar direto. Então eu vou parar e também é bom descansar, né? 22 horas é muito. Ele vai dar uma descansada e vai... Eu tô querendo fazer esse caminho em dezembro agora, pra poder ir lá pra Orlando. Sim.
para poder ir parando. Eu acho que eu vou parar em Washington ali e vou descer com a minha bom, esposa. vai passar por bastante lugar, interessante. Então, gente, esse foi o Matheus. Sei que vocês escutaram a história do Matheus aí, um pouquinho da história. Vocês viram aí que você tem que dar o primeiro passo, entendeu? Você dá o primeiro passo e aí você vai caminhando conforme a vida vai tocando, mas você precisa dar o primeiro passo. Matheus, tem alguma coisa que você quer complementar com a sua história? Só deixar essa mesma mensagem que você está passando, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, né, pelas redes sociais aqui fora, vê as pessoas vivendo aqui fora e acha que é algo que às vezes é inalcançável, né? Quando eu morava no Brasil, a minha vida, depois que eu decidi sair do Brasil, era ficar vendo vídeo das pessoas aqui Consumindo fora, conteúdo, né, Matheus? conteúdo, atrás de informação. Exato, pegando informação, e isso me ajudou muito, né? Mesmo com aquele sentimento de que será que dá, será que é possível? E é possível, né? A gente, ao longo da nossa história, que a gente vai conhecendo pessoas, vai vendo inúmeras histórias de superação, de pessoas que passaram por muita coisa aqui, em outros países também. Eu morei na Itália, morei na Irlanda, morei na Austrália. É muita coisa, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando todas as histórias, né? Quem sabe a gente não faz uma parte 2, parte 2. Mas, para você que tem vontade, para você que está com esse desejo de sair do Brasil, de procurar algo melhor para você, para sua família, para sua descendência, que era aquilo que a gente estava falando aqui sobre cidadania, só basta você se planejar, estar preparado para os desafios que você vai encontrar, porque nada é fácil, né? Mesmo depois de um bom tempo fora, a gente vai enfrentando novos desafios, leis vão mudando, a gente falou aqui de coisas que mudaram, cidadania, mudou para motorista de caminhão, enfim, esteja preparado também para os desafios que você vai encontrar aqui, mas também esteja ciente de que aqui fora depende muito de você, da tua força, do quanto você está dedicado, do quanto você está empenhado em alcançar o objetivo, em alcançar aquele sonho que você tem para realizar para você e para sua família. E conta com a gente aí, qualquer coisa, chama a gente, vamos trocar uma ideia, ver o que a gente pode ajudar em um outro nessa caminhada. Gente, tamo aí, ó, segue o nosso canal aí, já segue o Matheus aqui no Instagram dele, me segue também, tá? E é isso, você tem muito conteúdo, gente, aqui no YouTube, bom, de graça, só porque você tem que saber quem que você vai seguir. O Matheus teve que consumir vários conteúdos para chegar até aqui. Não precisou de dinheiro para consumir conteúdo. Lógico que você precisa de dinheiro para você programar, né? Como é que eu vou vir, passagem e tudo, mas não é uma coisa assim, de outro mundo. Se você programar, dá certo. E venha de forma legal, venha de forma certa, para você futuramente se conseguir o documento, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Matheus, muito obrigado pela entrevista aí, tá, cara? Obrigado, sucesso na sua caminhada. E é isso, tamo junto. Vejo você no próximo vídeo.